Olá pessoal, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber notificações. Se não acompanha ainda, vem para cá, seja muito bem-vindo. Que estilo é esse, hein? O frio faz dessas coisas. Sabadou com temperatura baixíssima no sudeste brasileiro, no sul mais ainda. Então se proteja nesse final de semana. Eu vou usar até para sair de casa uma boina, né? Porque com esse penteado aqui não dá, não. Eu parei para respirar, esperei um pouquinho, mas eu não consigo não desabafar. Você acredita em Papai Noel? Em Coelhinho da Páscoa? Que sorteio foi esse da Confederação Brasileira de Futebol, hein? Para definir os mandos de campo dos semifinalistas da Copa do Brasil. Só para quem acredita em Papai Noel. Vamos lá. É muito para ser coincidência, né? São Paulo e Flamengo, primeiro jogo, quarta-feira que vem, dia 24 de agosto, no estádio do Morumbi. O jogo da volta vai ser no Maracanã, no dia 14 de setembro, também uma quarta-feira. Ou seja, o Flamengo decide em casa. Mas não é só isso. O Corinthians também decide em casa. Claro que tem a questão do policiamento, mas você podia fazer um jogo na quarta, outro na quinta. Sei lá. Você podia pensar em outra alternativa. Coincidência, né? O Corinthians vai decidir em casa e o Flamengo também vai decidir em casa. E no jogo contra o América, que classificou o São Paulo, o juiz decidiu, né? Dar uma forcinha. O São Paulo foi valente, jogou contra a arbitragem, jogou com um a menos. Conversei com muita gente com relação à expulsão do Miranda. Eu achei aquela expulsão, sei lá. O Miranda foi com o pé, mas o Everaldo também foi. E aquele lance do Cáceres, num cruzamento na pequena área, numa tentativa de cruzamento do Reinaldo. Ah, o braço está colado no... Eu já não sei mais o que é pênalti. E o do Miranda, que ele sobe, movimento natural, sobe, um braço, claro, braço esticado, mas o zagueiro também estava com o braço esticado, o Maidana, e aí pênalti contra o São Paulo. Tem lance que eu daria, tem lance que eu não daria. Eu acho que a arbitragem vai operando devagarinho, né? Não é aquela cirurgia que te deixa traumas irreversíveis. Vai fazendo cirurgias leves e quando você vê, você nem anda mais. Mas faz parte, pode ser só teoria da conspiração. Mas esse sorteio, olha, a gente tem que respirar fundo. Daqui a pouco, depois da vinheta, os abraços, o dinheiro que pode cair do céu para o São Paulo, o Rogério Ceni falando até palavrão para dizer da situação financeira em que o São Paulo se meteu nos últimos anos e falar sobre essa força do tricolor paulista que está vivo em 3 frentes, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Só para encerrar esse papo do sorteio, o São Paulo já faturou 8 milhões de reais por ter chegado até as semifinais. Se for para a final, garante pelo menos 25 milhões de reais. Se for campeão, 60 milhões de reais. Seria um alívio e tanto. Mas com esse sorteio aí, hein? E ainda não sortearam a arbitragem. Ainda não sortearam a arbitragem. Vamos tocar o barco por aqui, vamos lá, vinheta no ar. Estamos de volta. Antes de tocar no assunto São Paulo, vamos tocar no assunto dos nossos queridos que nos acompanham e pedem abraços. Não se irrite quem é da irritação. E sinta-se abraçado aquele que não for citado aqui, mas nominalmente, a pedido de quem nos acompanha, Jesse Ferreira, de Fortaleza, no Ceará. A temperatura deve estar muito mais amena do que a nossa aqui, né? Muito mais tranquila. Abraço para você e para todos aí. O Leon, que é de Porto Seguro, também no Nordeste, na nossa linda Bahia. Lindo Ceará, linda Bahia. Eu amo o Nordeste, morei muito tempo em Alagoas. Ney Barros, ele é de Cuiabá, no Mato Grosso. Outro lugar maravilhoso. Aliás, o Brasil é maravilhoso. Os políticos é que de cada estado, de cada prefeitura,
é que deixam a desejar. O Mauro Pacheco é de Toledo, no Paraná, um estado que eu amo. João Batista de Aracaju, Sergipe, outro lugar maravilhoso, outro lugar do nosso Nordeste. Um abraço maravilhoso aí também para todo o pessoal de Baipendi. Também para o João Messias. Ele nos acompanha, o João Messias, ele tem um sobrenome aqui, eu não estou conseguindo ler, vocês me permitem? Vamos lá. João Messias Teodoro, sabe de onde ele nos acompanha? Da Flórida, nos Estados Unidos, particularmente de Kissimmee. Para não errar mais nomes, vamos lá, óculos. Silvio Silvestre, ele é de Florianópolis, na maravilhosa Santa Catarina. E Florianópolis é qualquer coisa de especial. O Silvio Silvestre pede também um abraço para o Silvio Silvestre Neto, é o filho dele de 3 aninhos de idade, e para o irmãozinho do Neto, o Davi, de apenas 6 meses. Laureci Neto é de Uberaba, Minas Gerais, a terra de cara que eu tenho um máximo respeito, que é o nosso Chico. Éder Rodrigues Lima, de Medina, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, outro lugar fantástico. Vamos falar de notícia boa? Uma bolada pode cair do céu para o São Paulo, envolvendo a negociação de um atleta que se destacou no São Paulo. É óbvio que muita gente torceu o nariz em algum momento da carreira dele, mas veja só, se tornou um dos grandes do futebol brasileiro e mundial. Por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, que permite a transferência de 3% do valor da negociação para o clube formador, o São Paulo pode receber na ida do Casimiro saindo do Real Madrid. Quem diria, hein? Depois de tantas temporadas no Real Madrid, está sendo contratado pelo futebol inglês, por o Manchester United. O valor, 60 milhões de euros. Isso vai dar para o São Paulo, se a gente calcular o 3%, e já colocando essa conversão em real, dá para o São Paulo 1.800.000 euros, são 9 milhões e 400 mil reais, quase 10 milhões de reais. E esse valor pode aumentar se vier essa bonificação que também é prevista em contrato. Muito bem, é o que vale investir na categoria de base. E aí o Rogério Ceni foi perguntado sobre os goleiros do São Paulo. Thiago Couto, que foi preterido no último jogo, no empate contra o América, vitória, se a gente imaginar que a classificação obviamente foi uma vitória na Copa do Brasil. O Thiago Couto deu lugar para a volta do Jandrei. Thiago Couto, Jandrei e Felipe Alves. O Rogério Ceni foi perguntado sobre a importância da volta do Jandrei depois de 8 partidas. Foi 2-2 o duelo, o Jandrei com defesas importantes, mas o Rogério, ele foi além, não falou só da questão técnica, falou que o Jandrei veio praticamente sem custo para o time do São Paulo. E aí ele usou até um palavrão, deixou escapar na entrevista coletiva. A importância do Jandrei nessa volta, ele não se esqueceu do Thiago Couto, não. Vamos ouvir para entender aí o que o Rogério quis dizer. Vamos lá. Não esqueçamos que o pênalti defendido pelo Thiago nos dá a vantagem hoje, de não decidir nos pênaltis, nas cobranças alternadas de pênaltis. Foi aquele pênalti do Thiago, foi uma defesa fundamental. Claro que nós tivemos também outras oportunidades naquele jogo, tivemos oportunidades hoje de sair com 3-0 e acabar no primeiro tempo o jogo, mas o Thiago tem a sua parcela de contribuição com a gente naquele pênalti defendido pelo Maidana. E o Jandrei se esforçou muito nesses dias para estar presente. É um goleiro assim, que passa muita segurança, um goleiro que veio com custo zero para o São Paulo, né? Isso é uma coisa importante para a gente não fazer cagada no futuro como fizeram no passado. E ajudou, assim como o Felipe vem ajudando a gente todos os dias. Como o Thiago foi muito importante nesse jogo, no primeiro jogo, né, no Morumbi. E hoje o Jandrei também faz uma ótima partida. Para quem não treinou só 4, 5 dias no campo com a gente e vinha de 2, 3 semanas paradas, eu acho que foi ótima a participação dele. Não é normal, né? Falar isso. Deixou escapar aí um palavrãozinho, o técnico Rogério Ceni, que, por outro lado, enalteceu essa força do São Paulo, que está vivo em 3 frentes. Campeonato Brasileiro, que precisa pontuar. Tem jogo, aliás, amanhã, domingo, às 7 da noite, atenção,
No último vídeo eu falei 6. A Polícia Militar pediu a alteração do horário. O jogo vai ser na Vila Belmiro nas 19 horas. Às 19 horas na Vila Belmiro, o clássico contra o Santos. O São Paulo venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, venceu muito bem, jogando bem inclusive, o Red Bull Bragantino por 3-0, depois empatou com o América pela Copa do Brasil. O Santos meio que capengando, perdeu do América jogando lá em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro, precisa da recuperação. Mas o Rogério, como eu dizia, ele falava do São Paulo vivo em 3 frentes e vai analisar e vai enaltecer, e não é comum do Rogério ele repartir os louros, né, vamos dizer assim, das conquistas, mas ele está ganhando o grupo com uma declaração igual essa que ele vai dar aí, você vai acompanhar, vamos lá. É um time que luta até o final, aprendeu, acho que quando eu falo que no nosso time, às vezes alguém fala, não, mas o zagueiro tem que jogar e o atacante tem que marcar. Eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Não, o zagueiro tem que defender e jogar. O atacante, ele tem que fazer gols, atacar, driblar e ter a sua parcela de contribuição na volta, na marcação. É o único jeito que eu conheço futebol. Eu não conheço futebol de outra maneira. A não ser que você tenha um time, um mega time. E assim, o maior orgulho é que esses caras, diante de tantas dificuldades, né? Nós, a 3ª rodada do Campeonato Paulista, tinha gente já dizendo, não vai dar nada, não vai dar certo. E assim, o clube atravessa uma situação delicada e os atletas têm ajudado muito o clube. Mais do que vocês imaginam, os jogadores têm ajudado o clube. Então, é muito legal ver esse time. Logicamente, eu sei que não foi campeão paulista e isso machuca muito, né, o torcedor, porque era um título possível de se conquistar, por mais que fosse contra um adversário difícil, mas era um título possível depois da primeira partida. Mas ver o São Paulo em 2 semifinais num ano de praticamente colapso financeiro, isso é motivo de orgulho. Eu acho que é muito mérito dos jogadores, muito mérito dos caras que hoje vestem essa camisa. Gente, eu li bastante, você ouviu aí o técnico Rogério Ceni, eu li bastante os nossos seguidores aí, muita gente falando da questão da arbitragem. Nesse mesmo vídeo eu já falei da questão da arbitragem, eu gostaria de ouvir vocês sobre o sorteio do mando de jogo para essa semifinal de Copa do Brasil. O São Paulo tendo que decidir no Maracanã no jogo da volta. Jogo de ida no estádio do Morumbi, jogo da volta no estádio do Maracanã. Do outro lado, inverso. O Fluminense vai fazer o primeiro jogo em casa e o Corinthians vai fazer o segundo jogo em casa. Então, os 2 times escolhidos, meio que por acaso, por sorteio, vão decidir em casa, Flamengo e Corinthians. O Rogério tem um tabu enorme, jogou 8 vezes como treinador, ele dirigindo o Fortaleza, o São Paulo e naquela passagem rápida pelo Cruzeiro, ele jamais conseguiu um ponto contra o Flamengo. Foram 8 jogos e 8 derrotas. Mas quem garante que não pode ser agora? Não precisa ser 2 vitórias. Poderia ser 2 empates, mas pode ser, de repente, uma vitória no estádio do Morumbi e um empate no Maracanã. Por que não? Quebra o tabu e vai para a final. Mas eu gostaria da sua opinião com relação a esse sorteio. Você também acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Duende, na Branca de Neve e os 7 Anões, na CBF? Opa, na CBF não. Deixa aí o seu palpite, seu comentário, sua opinião. Amanhã, domingo, por força de trabalhar na TV Bandeirantes, eu não estarei na Vila Belmiro acompanhando Santos e São Paulo. A escala me premiou com Palmeiras e Flamengo e eu vou acompanhar, estarei ao vivo no 3º tempo, mas é óbvio que depois eu vou me inteirar de tudo o que aconteceu e vamos falar desse São Paulo e Santos e dessa decisão, mais uma que o São Paulo tem pela frente. Muita gente está dizendo que o Flamengo é finalista, aliás, tem gente dizendo que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, de tudo. E até do Campeonato Brasileiro, né, dependendo do resultado de amanhã. Mas Luciano do Vale, o mestre, que Deus o tenha, ele dizia o seguinte: o futebol é jogado e o lambari é pescado. Em outras palavras,
palavra não ganha jogo, tem que ganhar lá dentro. E o São Paulo, se não tem um grupo cheio de craques, essa coisa toda, pela condição que o Rogério já expôs aí para todos nós, o São Paulo tem conjunto. E me parece está nascendo uma amizade muito grande, uma cumplicidade muito grande entre o elenco e o treinador, e esses caras vão brigar até o final. Estou parecendo até o Rogério Ceni. Esses caras vão brigar até o final. E o resultado, só depois dos 180 minutos. Ou talvez um pouco mais, tomara que não, o pênalti é teste para cardíaco. A gente fica por aqui, se proteja desse friozinho, que eu particularmente adoro, o calor me faz sofrer bastante. Do calor você se esconde, do frio não tem jeito. Aliás, ao contrário, do frio você se esconde, do calor é mais complicado. Você sai do banho querendo tomar outro. No frio, aquele banhinho quentinho, coberta, uma pipoquinha, um Netflix, sem querer fazer propaganda, já fazendo, ou um futebolzinho, é ou não é? Beijo no seu coração, meu amigo, minha amiga. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, tchau. Estamos sempre aqui, hein? Não deixa de curtir e ativar o sininho para a gente continuar juntos.